Fala pessoal do NBA Rapina Manager, estamos aqui agora para mais uma análise, agora a análise na Conferência Oeste, na divisão Noroeste, com os times Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz e o Seattle Supersonics. Estou aqui com o Vitor Gonçalves, GM do Houston Rockets. Dá um oi aí, Vitor. Galera, boa noite. E também com o Ícaro Carvalho, GM do New Orleans Pelicans. É nóis, fora Bolsonaro! Bom, tem política aqui no podcast, seguindo. O primeiro time que a gente vai analisar, na 23ª posição do Power Ranking, o time do Portland Trail Blazers, do GM William Alves, que está fazendo uma campanha de 8-5 até agora. O time dele tem Avery Bradley, Dante DiVincenzo, Jeff Teague, Kent Bazemore, Tristan Thompson, Cody Martin, Ken Burch, Willie Collinstein, Jeff Green, Chandler Hutchinson, Dennis Schroeder, Gary Trent, Paul George, Bobo e Karl Anthony Towns. Começar com o Ícaro. O que você acha aqui, Ícaro, do time do William? Esse time do William, dizendo que está tentando tancar e não consegue. O time do William, é muito, né, assim, tem o Towns aí, né, cara, Paul George, muito subestimado, né, pela galera aí do manager, e tá destruindo, né, essa temporada aí o Paul George. Você tem aí o Dennis Schroeder disputando aí, talvez o sexto homem. Não, ele tá titular lá, né, no Lakers, mas tá jogando muito bem. E tem também o DiVincenzo aí, que 280 de média e tal. É um time que até tem alguns jogadores interessantes, mas tem muito jogador inútil também. Então, acho que não é muito promissor, não. Eu acho que ele vai seguir aí na ideia do tanque, que é um caô também, que tanque o quê, né? O time dele é mais ou menos, né? É até competitivo, mais ou menos, mas não vai manter uma campanha muito boa aí. Eu acho que, com muita sorte, pega playoffs, né? Mas eu acho que não pega. E você, Vitor, o que você acha aqui do time do William? Então, a posição dele é a 23ª no Power Ranking. Então, eu acredito que, de início, eu achei esse time do William bem ruim, né? Eu vi, assim, esses nomes aqui, o Paul George, o Karl Anthony Towns, mas o restante, assim, não confiava tanto. Mas esse início dele me surpreendeu. O Dennis Schroeder ali como titular no Lakers, fazendo 300 mais, um salário por menos que 6, né, 5,70. Teve o Dante DiVincenzo, que eu acho que ele pegou bem barato, um cara que virou titular essa temporada do Bucks. Eu acho que vai manter 250 mais ali, por 4,7, eu acho que é uma boa aquisição. Essa média aqui do Jeff Teague, eu acho que, apesar de ser um contrato barato, mas eu acho que vai cair quando o Kemba Walker voltar lá no Celtics. Tristan Thompson, eu acho que é um salário bem salgado, 8,25 ali para um cara que de início assim, no Celtics está fazendo menos que 250, né? Apesar de ser um cara que é combo, mas o início dele me surpreendeu bastante. Então, se a gente comparar com equipes parecidas, assim, talvez um San Antonio Spurs, que era o time do Danilo, eu acho que o do William aqui já dá um passo bem à frente na briga por uma sétima, por uma oitava, talvez uma sexta vaga nos playoffs, mas eu acho que só. O time dele aqui, apesar de ter esses dois grandes caras aqui, o Towns e o Paul George, eu acho que o elenco de apoio dele deixa muito a desejar. E vendo isso aqui, se for pegar aqui, tem vários caras aqui, o Bobo não pontua, né? O Jeff Green aqui acho que não vai ter muito espaço lá no Nets. Tem o Cody Martin, que também não vai contribuir muita coisa para ele. Então, eu acho que isso aí pode ser uma das coisas que vai brecar ele, pensar em algo a mais. Mas, como é o mesmo caso que eu mencionei inicialmente do time do Ícaro ali.
ele tem dois caras que decidem. No eventual playoff, isso pode ser bastante importante, que é o Paul George e o Karl Anthony Towns. Então, é um cara que você nunca pode descartar de tudo contra o adversário mais favorito que for. Eu sou mais ou menos da mesma opinião que vocês. Eu não acho que é um time tão forte. E ele só tá um pouco com essa campanha, acho que bastante pelos matchups também que ele teve, né? Pelos jogos e porque ele tem estrela. O Paul George decide jogos, né? Um jogador você vê o quanto faz diferença ter um jogador estrela no time, né? Que ganha jogos. Então faz diferença isso para um elenco. E surpresas, né, cara? O Schroeder indo tão bem, eu não achava que ele ia tão bem, eu achava que ele tem uma média de uns 200, assim, por volta de 200, mesmo indo pro Lakers, sabe? Um time que tem LeBron, que tem Davis, eu achei que a bola não ia estar na mão dele. Então, é um cara que tá aproveitando lá. O Burt, no Orlando, parece que ele se consolidou ali de backup do Vucevic, então, fazendo 200, cara, por esse valor, pelo mínimo ali, é muito bom para ele. Mas o resto do time, tirando o Don DiVincenzo, é um time que é mais fraco, né? Um time que, por exemplo, você tem 8 milhões gastando num cara como o Tristan Thompson que faz ali 220, sabe? Mesmo com o Kevin Love não jogando lá no... Ah, não, ele não tá mais no Tá Cleveland. no Celtics agora. Tá no Celtics, mas é um cara que devia render mais que isso, cara. Pelo que ele tá ganhando aqui e pelo que ele fazia antes também. E o resto do time é um time que muitos jogadores ruins, né? O Bobo não joga, o Hutchinson e o Green também pouco jogam. Vão jogar quando o jogador machucar, por exemplo. O Tig deve cair também. Então eu não vejo muito futuro nesse time do Villain, não. Como ele falou, ele tá em tanque e eu não vejo ele indo para os playoffs com esse time. Talvez por ele ter começado tão bem assim na temporada que ele consiga pegar uma oitava vaga dos playoffs, porque são 4 times só que ficam de fora dos playoffs, então ele pode ter essa vantagem. Mas eu não vejo esse time, se chegar nos playoffs, não passa da primeira fase, na minha opinião. E para a próxima temporada, para o tanque, é, eu não vejo assim. Ele consegue estiar o Thompson, vai ter o Paul George, vai ter o Schroeder e o Jeff Green, que também tem vários jogadores aqui. Então ele deve abrir por volta de 30 milhões de cap, que ele consegue fazer um rebuild legal no time dele. Mas é isso, não acho que é um time que vai brigar por tanta coisa, não. Vocês querem falar mais? Assim, só eu quero, assim, igual, eu gostei dessa análise aí sobre o que ele pode fazer na próxima temporada, é por isso que eu entendi agora que ele falou que tá no tanque, né? Até porque a maioria dos jogadores tem 1 milhão aqui, né? 1 milhão não, tem 1 ano de contrato só, e ainda tem a anistiada, que é óbvia, né, do Tristan Thompson, porque o salário dele é muito gordo. Posso destacar também o Every Breath You Say, Every Breath You Make, que tá com 220 de média ali, que é surpreendente, né, cara, para esse jogador aí, ainda mais no Ainda Miami mais Heat, no Heat, né? que tem o Kendrick Nunn, tem o Goran Dragic, enfim. Tyler Herro, né? É que é um jogador muito bom defensivamente e tal, mas eu acho que não mantém. E é isso, o time dele, o elenco de apoio é muito fraco. E não é aquele fraco que, tipo, tá fazendo poucas médias e vai melhorar. Não tem tanto potencial de crescimento. Eu acho que só o Jeff Green aqui, que é um jogador que eu gosto, que tá fazendo pouco, mas eu gosto do basquetebol dele. Só que tem o problema da minutagem, né? Esse time aí do Willian ainda deixar ainda uma observação que era para ele estar com campanha melhor, o recorde dele, porque ele lesionou o Towns nas primeiras rodadas da NBA. Então, se ele tivesse com o Towns aí saudável, eu acho que esse recorde dele aí talvez estivesse igual o Dallas, 10-3, ou quem sabe até mais. Agora ele, assim, como o Simons falou, ele, no início assim, ele teve bastante sorte assim nas partidas, né, nos matchups. Então, isso foi bastante importante para ele fazer essas vitórias assim no início. Teve que ter muita sorte mesmo, porque o time dele, mesmo com o Towns na análise, a gente tá botando o time como fraco
e ele tá sem o Towns e ele tá indo bem. Eu não O time consigo que, se a gente vê entender, da né? pontuação, é o time que tá mais ou menos na média aqui, de pontos, né? Então, mais o Isso. Towns, se fosse o Towns, que ele deveria fazer mais uns 3 mil no máximo a mais, ele ia estar aqui perto do Houston, que é meio absurdo, né? Então, provavelmente é um time que ficou bem saudável, né, durante a temporada, para poder, que faz toda a Isso. diferença também. Tem esses jogadores que fizeram mais do que o normal, que eu acho que não mantém. Eu não, nem conheço esse Cambridge, mas eu acredito que esse cara vai manter média de 200 mais, não. Já falei do Every Bradley, né? Eu acho que o DiVincenzo está acima do que talvez vai fazer, ele pode diminuir também. Até o próprio Jeff Teague ali, apesar de ser um jogador melhor, assim, né? Já teve um tempo de glória, mas, O pô, Tigre vai cair muito essa minutagem quando o Walker voltar. pois é. Kemba Walker não está jogando lá no Celtics, né? Quando ele voltar, essa minutagem, talvez a média não, mas a minutagem do Tigre vai cair. É. O próprio Paul George, que começou muito bem, que é um cara foda, né? Pode ser que mantenha, mas, sei lá, eu chuto que ele caia para 400, por exemplo. É isso. Assim, eu não boto fé no time do Willen, não. Bom, vamos seguindo então para o próximo time. É o time do nosso ancião, né? O nosso mentor, nosso colega, o Chicão Lopes, que ele vem com Kyle Lowry, Alec Burks, Cole Anthony, Bogdan Bogdanovic, Nevanja Bjelica, Maxi Kleber, Daniel Tays, Tony Bradley, Timothy Luau, deixa eu ver, Cabarote, Jalen Smith, Luke Kennard, Bojan Bogdanovic, Rudy Gobert e Isaiah Hartenstein. Vou começar agora com você, Vitor. O que você acha aqui do time do nosso Chicão? Então, eu acho que, ao meu ver, assim, de imediato, é um time bem limitado, né? Ele tem ali um contrato ali do alto, assim, do Lowry, né? Eu acho que é um contrato alto para um cara, assim, que... quer dizer, até discordo do que eu acabei de falar. O Lowry aqui vai fazer uns 400 ali, né? No Toronto. Tem um contrato bacana do Gobert, apesar de ser pole assim, de cara quase 17, mas é um cara que vai produzir 450 mais lá no Jazz. Mas é só, você pega ali o Max Kleber, 4,62, fazendo seus 200. Esse cara que o Bjelica, né? Como é que é a pronúncia desse aqui? O cara do Sacramento lá, É o serve, alguma coisa assim. Recebendo 3 e fazendo essa média que eu acho que isso vai cair bastante ainda, porque ele não vai ter tanto espaço lá. Agora que o Marvin Beagle voltou, tem a dupla, né, dos Bogdanovic, que até agora vem decepcionado, principalmente o Bojan, né, por um salário de 5,5. Tem esse cara aqui do Orlando, o Cole Anthony, que eu achava que ia ser um dos calouros que iam se destacar no início da temporada, mas até agora aqui está com a média 1,67. E demais aqui o Luke Kennard, que é um salário também que na temporada passada no Detroit ele rendia 250 mais, mas agora no Clippers ele perdeu muita minutagem lá. Eu acho que vai ser mais um time nesse oeste competitivo que vai lutar somente por playoffs, se pegar. A não ser que ele faça algumas trocas, eu acho que ele, opinião, ele errou ao trocar o Tatum, que era um dos nomes que ele poderia pegar jogadores melhores, mas ele trocou o Tatum pela dupla dos Bogdanovic aqui. E eu acho que é um time que no máximo briga para playoffs, assim. Mas o Chutão é um cara bem ativo. Essa temporada ele está bem ativo em trocas, acho que ele já fez 2 ou 3. Quem sabe esse time dele aí possa melhorar no decorrer da temporada. Olha só o recorde dele aí, Rafa, no início aí. a Como 7-6. é que tá? A 7-6, Eu acho que vai brigar por offs ali no Oeste, assim, mas é só. Acho que não incomoda ninguém, assim, no eventual playoffs, não, contra. Provavelmente que ele vai pegar algum cabeça, ou Denver, ou Clippers, eu acho que não vem incomodar tanto, não. Cara, eu olhando esse time aqui do Chicão,
Cara, eu achei que ele foi mal assim na FA, sabe? Porque ele pegou o Bogdanovic pagando 5,5, sendo que podia ter pego outros jogadores, né? Ele tem 14 jogadores aqui, quase nada de cap, então podia ter feito um pouco melhor nessa parte. Eu não sei se o Bogdanovic rende um pouco mais que isso, mas por esse valor eu achei caro. E eu não vejo outros jogadores assim tão bons, cara. O Rudy Gobert também tá indo abaixo nessa temporada. Ele normalmente faz uns 15, 50, é como ele estava seguindo na temporada passada. O Kyle Lowry, perdeu esse valor, eu acho que tá justo. E o Burks tá surpreendendo demais, cara. Não sei se essa média vai se manter, não. 370, um cara como o Alec Burks, assim. Eu já tive ele no time, é um jogador de time mais ou menos uns 200, assim. E mesmo com minutos, não costuma fazer mais que isso. Então, tá uma média muito alta aqui para ele, com um salário bem alto também. Tipo, tá compensando agora, mas se ele voltar para 200, assim, é um salário alto. E foi muito bem no draft, a gente elogiou bastante a escolha dele, do Cole Anthony, que tá indo muito bem, que sempre quando joga, tá fazendo stats, tá pegando rebote, dando assistência. Então, um cara que tendo mais minutos ali no Magic, ele deve ir muito bem. E vários jogadores aqui ruins, né? O Hartenstein, ele poucos minutos em Denver. O James Smith, que ele pegou em troca acho que com o Yuri, também é estranho. Esse cara o cara do Brooklyn, esse Timothy Luau Cowart, ele tá ganhando minutos lá no Brooklyn, mas porque o Durant não estava jogando. Aí o Chicão vai dar 4 temporadas de contrato com um cara desse. Então, é aquele futuro caça espaço no elenco, sabe? Porque vai ter que dispensar. Dar 4 temporadas para ele, eu achei um movimento meio ruim. E você vê os outros jogadores assim, o Maxi Kleber tá conseguindo ser titular agora, mas ele deve cair por conta quando o Porzingis voltar. E o Bjelica, eu gosto do jogador, é um jogador que rende bastante quando joga, mas eu não sei porque ele não consegue se manter lá jogando. Então, eu vejo esse time do Chicão talvez pegando playoffs, assim. Eu vejo um time melhor que o do Elaine, por exemplo, mas eu vejo sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs, por conta da concorrência mesmo de times, assim, de playoffs. Então, eu vejo indo playoffs, mas eu não vejo indo muito longe. E você, Ícaro, o que você acha aqui do time do Chicão? Então, eu discordo um pouco de vocês na análise, porque eu vejo, assim, com exceção do Alelec e Leque Burks aí, ó, que isso aí não existe, né? Esse 370 aí, o Alec Burks, ele vai descer para baixo de 200, é fato. Mas o que eu discordo um pouco é nessa questão da evolução do time dele. Eu vejo vários jogadores aqui que vão melhorar as médias. Por exemplo, o Cole Anthony, ele é muito bom. Eu não sei como é que é questão do espaço lá, mas ele vai melhorar isso aqui. Eu vejo ele com potencial para 250 de média. Não acho tão absurdo isso, que já produz bem aqui pelo salário dele. O Thais está muito baixo também. Você tem o Jalen Smith do Suns, que perdeu alguns jogos, mas já está para voltar, que é um cara que tem uma minutagem, vai ter uma minutagem interessante lá, ele não tem tanta concorrência assim, né? Tem um cara de jogador ruim lá, de reserva do Suns, pro garrafão. Você tem o Luke Kennard, que o Clippers assinou ele por muito, ele vai ter muitos minutos, ele já tem muitos minutos, 22, né, e tá com 153 de média, vai melhorar. O Bojan é um cara que eu gosto muito, assim, eu acho ele muito bom jogador, o Bojan Bogdanovic, só que eu acho o Bogdan hypado. Eu acho que a galera supervaloriza demais esse jogador, mas beleza, para menos ele vai ser útil. O Nemanja Bjelica, estranho pra caralho, né, a pronúncia, né? Eu não gosto tanto desses contratos médios e tal, mas ele é um. Eu acho que ele foi bem melhor a temporada passada. Então ele vai melhorar. E é um bom jogador, né? Também concordo que o Luau Cabarro aí não vai produzir tanto, assim, já teve mais minutos do que o normal, né? Para ele, 18 minutos, ele fez só 140. Mas, assim, eu gosto muito do Gobert. Eu acho que o Gobert
vai produzir mais números que isso. E o Lowry tá por aí mesmo. Então, assim, eu acho que o time dele melhora e ele já está competitivo com um time mais ou menos assim, né? Então, eu não vejo ele como um dos favoritos lá ao título, tipo top 10, assim, mas eu vejo ele com um time competitivo. Acho que pode surpreender. Então, é só pegando aqui um pontinho aqui, acho que a questão da aquisição dos Bogdanovic foi na troca, né, com o Tatum. Ele não chegou a dar esse contrato aí no Bojan, de 5,50. Ele pegou do Alan, quando ele mandou o Tatum na troca. Até nos comentários do Face eu critiquei. E essa observação que o Ícaro colocou aí no Bjelica, né, eu acho que é esse cara aqui do Sacramento, ele pontuou bastante na temporada passada, mas foi porque não tinha o Beagle, né? O Beagle, sei lá como é que se pronuncia isso. Beagle é o cachorro, né? A raça. Então, sem o Marvin lá, ele tinha muitos minutos, né? E agora lá meio que deu uma sacrificada, né, nessa minutagem dele. Então, eu acho que ele não vai ter a pontuação que ele tinha na temporada passada, que era Pois é. 250 mais, quase 300. Então, pois é, cara, ainda tem o Jabari Parker, que eu acho que o treinador não gosta dele, mas o Jabari Parker, ele Isso. produz demais ofensivamente. Tipo, o Pois é. entendeu? Ele tem, Isso. ele é um jogador mais funcional para o time, tipo, defende bem, né? Ele cumpre uma função que o Jabari seria. O Jabari é um cara que, para ser o cara do ataque, por exemplo. E não é a missão do time. Então, acaba que eu acho que o treinador prefere o Bielitsa por causa disso. Mas, de qualquer forma, a Agora, média está muito baixa porque ele pode produzir, né? Ele pode, no mínimo, 200, assim. Eu não vejo ele saindo do time assim. Até me desanima um pouco a questão do Jabari, né? Tô torcendo para ele ser trocado, porque ali tem o Bagley, que já voltou, né? Igual você falou, e tem o Bielitsa, né? Que o cara gosta mais, né? Treinador. isso. Aproveitando já essa imagem aqui que o Rafa deixou, foi um dos pontos que fez crescer o time do Chicão, essa troca que ele fez com o Detroit. Eu acho que ele se livrar do contrato horrível do Lamarcus e pegar o Roberto, eu acho que colocou ele nessa possível sétima, oitava vaga dos playoffs ali no Oeste. Ali. Acho que foi uma troca extremamente bacana para o time dele, essa última aí. É uma troca que acho que ficou praticamente unânime que ele venceu essa troca, né? Ele conseguiu se livrar do Lamarcus, Isso. o assim, ele conseguiu contratos bons aqui do Gobert, que vai render bastante do Kennedy, que o Ícaro comentou que tem minutos lá em Detroit. Eu achei Tem muito a crescer lá no Clippers. essa troca do Tatum com o Bogdanovic bem equilibrada, cara, porque se o Bojan ele for bem, assim, é uma troca que fica bem equilibrada. Não tem muito que... O Tatum é um melhor jogador que os dois, mas os dois são muito bons jogadores para elenco, então eu acho que ela se Eu equilibra. votei no Jazz nessa troca. Foi um dos pontos que eu votei no Jazz nessa troca. Porque eu gosto muito do Bojan. E o Tatum, por mais que ele seja o mais confiável que os dois, fato, né? De fazer muitos números, ele não é tão de fazer tantos números assim. Eu comparo ele um pouco com o Donovan Mitchell e o Jamal Murray, Uhum. né? Nessa questão de ser um grande jogador, mas para números, para menos, não encanta tanto, assim, né? Bom, vamos seguir. Eu já vejo ele assim um patamar acima, o Tatum, mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Então, a equipe agora é que é a quarta posição do Power Ranking, bem perto da posição 3, que é o próximo analisado, mas vai ser o Seattle Supersonics, do nosso comissário GM, que talvez há dúvida se ele existe ou não existe, né? A gente... Nosso Roberto de Brito, Betuca, que vem com Derek White, Victor Oladipo, Hamidou Diallo, Terence Ross, Jeremy Grant, Dorian Finney-Smith, Mitchell Robinson, Alex Lane, Nicolo Melli, Chris Paul, D'Angelo Russell, Joe Ingles, Keldon Johnson, Juancho Gomes e Yusuf Nurkic. Ícaro, começa você falando aqui do time do Beto. Nossa,
muita coisa para falar desse time, cara, porque assim, ele colocou o time dele lá em cima no Power Rankings, né? Deve estar um pouco. É, É um time que tá Clubista? por enquanto. como é que, esqueci a palavra, um pouco envergonhado por Clubista? tudo que eu estou fazendo agora. Mas eu não acho. Eu acho que ele estaria entre os times mais competitivos, sim. Porque você tem o D'Angelo Russell, que não está fazendo nem 200, que é jogador All-Star ali para fazer muito mais que isso. Ele pegou com um contrato bom, 7 milhões. Apesar de que eu acho o D'Angelo Russell peladeiro pra caramba, assim, chuta umas. Tipo assim, ele acha que ele é o James Harden, mas ele não é, assim. Ele chuta umas bolas forçadas que insiste nisso e não vai, sabe? O Oladipo é um excelente contrato. 5 milhões. O Oladipo acho que ficou fora de algumas partidas, eu não sei. Pode ter ferrado um pouco o Betuca aí. O Derrick Wright é um cara que tem um potencial para fazer muitos números, né? Porque ele assinou muito alto lá com o Spurs, mas já machucou de novo e tal. E o jogo que ele jogou, ele entrou no banco, não teve muitos minutos, acho que mais por cautela mesmo, sei lá. Jeremy Grant é um cara muito bom para manager, né, cara? E tá fazendo 380 aí. Não sei se mantém essas médias, mas tá lá, tá beleza, ok. O Terrence Ross é uma puta de uma assinada, cara. Ele faz bons números, né, cara? Para 2,5 milhões, puta que pariu. Agora, o Hamidou Diallo, eu achei que foi um pouco pretencioso, assim. Ele apostou muito no crescimento desse jogador, apesar de que o contrato não é muito alto. Tá, vamos lá. Teve a questão do Mitchell Robinson também. O time dele foi muito montado na FA, né? O Mitchell Robinson é um cara muito confiável para fazer números. Ele ficou entre o Mitchell Robinson e o Wendell Carter, né? A gente até comentou que o Isso. Wendell Carter tem um pico maior, mas o Mitchell Robinson é mais confiável. Eu acho que é por aí mesmo. E era do meu time, por exemplo, era restrito do meu time. Eu não quis investir no restrito, eu fui lá para o Westbrook. Mas, assim, eu acho um assinado ok, assim, um pouco. Tá ok ali, assim, 6 milhões. Não é tão bom, mas tá beleza. O Dorian Finney-Smith foi muito boa assinada. É um cara que faz números decentes aí e tem 1,8 milhões. Olha a minutagem dele, 27,9, cara. Ele ainda tem o Chris Paul aí, que é o, né, pode melhorar esses stats aí. Assim, na verdade, o Chris Paul ele vai ser muito irregular, né? Ele parece estar sendo poupado em várias partes do jogo. Mas, por exemplo, é aquele cara que num jogo pode ir lá para cima, né? Apesar de que tá velho, né? Caralho, o Chris Paul tem 35 anos já. E, pô, o Hernan Gomes achei uma assinada muito ruim. Ele deve ter pensado na temporada passada aí, tal, mas sei lá. Eu não, pra falar a verdade, eu não conheço muito o basquete desse cara, mas tipo, sabe, 3,6 é muita coisa. E ele ainda tem o Joe Ingles comendo muito parte do cap, 7 milhões. O Joe Ingles já teve momentos melhores. Eu até gosto do jogador, mas ele divide muitos minutos lá com outros jogadores, tipo o Bojan lá. E para finalizar, ele assinou com o Nurkic, que também é um contrato arriscado. 10 milhões no Nurkic, que é um grande jogador e tal, mas tá, veio de lesão lá. Mas assim, pode melhorar esses números. Falei bastante, né? Mas assim, o time do Betuca é um pouco de incógnita, assim, o que esse time pode chegar. Eu acho que ele pode chegar longe, né? Assim, não é um time a se descartar por causa desse começo, mas é um time meio arriscado e irregular, assim. Acho que é meio que isso. Cara, eu acho que é um time que, por enquanto, foi muito azarado. Como diz o Betu, que o time dele é o azarado do Fantasy. O Juancho, eu achei que tinha sido muito boa assinada na hora que ele que fechou com ele. Mas, cara, tá indo muito mal lá no, lá no Minnesota, né? Eu vi o primeiro jogo dele, foi uma das piores partidas que eu assisti um jogador já fazer, foi muito ruim mesmo. O Nurkic não tá rendendo pelo que ele faz, mas, tipo,
Eu acho que nas temporadas passadas ele foi muito bem quando ele teve espaço, então era um jogador que para esse valor vale, se bem que ele tá ganhando mais ou menos o que ganhou Ben Simmons, que ganhou Damian Lillard, então tem esse ponto para pensar também. O Finney-Smith foi muito boa assinada também, mas tem um negócio que o Porzingis vai voltar e ele deve perder um pouquinho de espaço também. O Jeremy Grant foi muito bom achado em troca do Betuca, porque o Jeremy Grant chegou para ser a estrela, aspas, né? Porque não é jogador de ser estrela, mas chegou para ser estrela lá no Detroit. Então, ele é o principal jogador lá, deve pontuar por conta disso, apesar de ser, eu não achar que é um jogador tudo isso. O Terence Ross, até eu tentei assinar, eu não podia, que eu tinha nichado ele, mas está indo muito bem também nessa temporada. Não deve manter 20 pontos por jogo, deve cair, mas acho que 250 bem razoável para o que ele está ganhando. E o Oladipo, o estilo da FA, na minha opinião, por esse valor, fazendo 400 pontos, voltando a ser o Oladipo que foi o MIP lá, nível All-Star, uma coisa absurda. Então, o Russell sendo horrível por enquanto, naquele time muito ruim do Wolves, né? Então é um time que tem tudo para melhorar. Eu acho que tá, por enquanto, ele tá muito abaixo do que pode render. É um time que, na minha opinião, é candidato ao título pela FA que fez, mas que vários contratos de 4 anos, né? Um time que eu acho que ele precisa organizar um pouco melhor a equipe para melhorar a forma para as próximas temporadas, que talvez vários jogadores aí percam espaço ou não rendam o que possa render, então ele vai precisar fazer trocas para melhorar esse time e ele poder investir nas outras temporadas também. E você, Vitor, o que você acha aqui do time do Betuca? Então, quanto à equipe do Seattle, né, o time do nosso Betuca, então, observando aqui o time dele aqui, eu vejo como um dos favoritos no Oeste, só que quando você pega para abrir agora o time dele aqui, você consegue notar que ele acabou levando o azar nesse início, né? Essa média aqui do D'Angelo Russell, eu acho que é bem mentiroso pelo que ele pode entregar. Eu acho que 197 é muito pouco, vai subir naturalmente essa média para no mínimo 300, né? Diferente do Grant, que eu acho que não vai manter esses 380 lá, ele vai ser uma das grandes armas ofensivas do Detroit, mas tem que lembrar lá que também tem o Blake Griffin lá, que está sendo ainda poupado em alguns minutos, né? Então acho que quando ele começar a ganhar mais tempo, essa média do Grant deve cair um pouco. Mas se você for olhar, foi um time totalmente formado na FA. Eu vejo eu consigo enxergar um time bastante parecido com o meu que foi campeão. É um time que não tem nenhuma grande estrela e é um time que é bem nivelado em todas as posições. Você tem um Chris Paul ali que recebe 10, mas é aspirante e vai fazer seus 350 até 400 lá no Suns. Tem o Nurk, que eu acho que vai, apesar de ser um contrato alto, mas nessa primeira temporada ele vai subir essa média dele aqui para uns 350 mais. Agora sim, tem uns lados negativos aqui. Eu acho que ele pagou muito pelo Mitchell Robinson, esse contrato 6, já que ele queria um center mais. Se bem que o Mário também inflacionou o mercado, né? Subiu o preço de um monte de jogador. Então, esse Mitchell aqui que ele acabou ofertando, né? Cobrindo a oferta do Mário. Eu achei um jogador caro. Ele tem o Joe Ingles, né? Que já ele pegou na temporada passada, que vai ser um come cap da porra nele aqui, porque a média dele vai ser essa, 250, e um cara que recebe 7 de salário, eu acho que isso implica bastante nas pretensões dele futuramente. Agora também, se for pegar outro lado positivo do time dele aqui, o Oladipo, que eu concordo com o Rafa, foi um dos, se não foi o maior, mas um top 3 estilos da FA. Ele pegou um cara muito barato. O Oladipo, a gente estava no momento que a gente faz esse podcast, o Oladipo acabou de marcar 25 pontos contra o Pelicans. O Pacers ganhou lá em New Orleans, então o cara fez quase 500 de média hoje. Então, tem o Terence Ross aqui também, que por 2,50 o cara tá fazendo 300 mais. É um time que vai brigar. Eu vi esse time aqui, sempre usava meu time, né, o Houston, como comparação.
E era um dos times assim que eu falei, caramba, se eu pegar um time desse no eventual playoffs, eu acho que pelo enorme número de jogadores dele que pontua, eu não faria frente. Eu acho que eu continuo falando isso, porque apesar desse início irregular, acho que ele está 6-7 na temporada, mas é um time que tem muito a crescer, se você for pegar algumas peças aqui dele. O D'Angelo Russell crescendo, o Nurkic crescendo, já coloca ele lá entre os cabeças. E sem contar ainda um lado que acho que nem o Rafa nem o Ícaro mencionou, mas o Betuca é um cara extremamente que faz trocas no manager. Então, esse time dele tende ainda a melhorar, né, com eventuais trocas. Ele mesmo está tentando trocar o Chris Paul. Então, se ele troca o Chris Paul e pega um cara mais sei lá, um cara de nome, visto que ele já tem o D'Angelo Russell, que só faz a posição primária, então é um time que já tem um bom time para brigar, para ser contender no Oeste, e ainda tem degraus ainda para poder evoluir mais. A mesma crítica que eu falo do seu time, eu falo pro dele também. É um time que falta um jogador de confiança estrela. Você tem vários bons Isso. mas falta uma estrela nesse time. E vocês falaram bastante do Ingles. Eu gosto muito do Ingles, acho que é um ótimo jogador que não tá tendo tanto espaço assim lá no Jazz. Eu gosto muito dele. É um jogador que já chegou a fazer média de 350 aqui no Fantasy quando foi titular lá. Ele perdeu um pouco de espaço pro Royce O'Neal. Então, eles dividiram as stats, assim, mas jogadores meio parecidos. E eu vejo um time muito bom. O Ingles, ele é um pouco parecido com o Bojan também, né? É do mesmo time? É do mesmo time, né? Do Isso. Jogam no mesmo time, jogam no Jazz lá. Eles até dividiam, revezavam, né, a posição como starter na temporada passada. Pois é, o Bojan virou titular e eu prefiro o Bojan como jogador. Eu gosto do Ingles, gosto daquela canhotinha dele, muito bonito o arremesso dele, inclusive. Só chamar atenção para outro jogador aqui, que a gente não falou, que é o Keldon Johnson. Ele tá com as médias absurdas aqui de 337, né? Obviamente ele não vai manter. Excelente início, né? Excelente início. Mas até pela Derek White questão também do tá Derek. jogando, né? Derek White tá jogando. Tem isso também. Até pela questão do Derek White, que é do próprio time dele, voltar, né? Que é combo, né? Sim, eu não acho que ele vai manter tanto essas médias, mas, pô, é um cara de 0,88 milhões, 3 anos, é um puta de um contrato excelente. E, inclusive, é até irônico, porque o Betuca não gosta do draft, né? Eu acho que ele conseguiu esse jogador provavelmente por troca. Mas, pra você ver aí, pô, o Keldon Johnson, eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre o draft, na época, eu gostava dele. Obviamente, a gente não esperava que ele desenvolvesse tão bem, né? Ainda mais no Spurs, não gosta tanto de calor, mas olha aí, é um puta trunfo, né? Eu vou precisar parar a gravação, que a gente já volta então com a análise do Seattle.